Você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que não há saída? Aquele momento em que todas as portas se fecham e você entende que, pela primeira vez na vida, não tem controle sobre o próprio destino? Foi exatamente isso que Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o Brasil inteiro conhecia como Lampião, sentiu naquela tarde sufocante de 1932, quando percebeu que não eram soldados da volante que o cercavam, mas guerreiros de uma nação que existia muito antes de qualquer bandeira tremular naquele sertão esquecido. E sabe o que é mais assustador? Pela primeira vez, o rei do cangaço não tinha como negociar, não tinha como fugir, não tinha como atirar, porque desta vez ele não estava enfrentando homens comuns, estava diante de algo muito maior, muito mais antigo. Algo que nem mesmo suas balas poderiam tocar. O Piauí sempre foi terra de extremos, terra onde a vida e a morte dançam juntas como parceiras de um baile eterno. Naquele ano de 1932, a seca castigava com violência incomum até para os padrões do sertão. O gado morria de pé, com os olhos abertos encarando o céu, como se pedisse explicações a Deus. As árvores perdiam as folhas como quem perde a esperança, uma a uma, até restar apenas o esqueleto retorcido, apontando para o nada. E no meio dessa desolação toda, Lampião e seu bando cavalgavam há 9 dias sem parar, fugindo de uma emboscada que quase custou a vida de todos eles em Caracol. A emboscada tinha sido armada pelo tenente Bezerra, um homem que fazia da caça ao cangaço uma obsessão pessoal. Ele tinha conseguido informações de um traidor no povoado, um homem que Lampião tinha ajudado 2 anos antes, quando sua filha estava doente. Mas gratidão e traição sempre foram vizinhas no sertão, separadas apenas por uma linha fina, como fio de cabelo. O tiroteio durou 3 horas e deixou 4 soldados mortos e 2 cangaceiros feridos. Lampião conseguiu escapar com 16 homens e 3 mulheres, incluindo Maria Bonita, mas o preço foi alto. Perderam quase toda a munição, 3 cavalos, e, pior ainda, perderam as cantinas com água. No sertão, você pode viver sem comida por semanas. Pode viver ferido, pode viver doente, mas sem água homem não dura 3 dias. E eles estavam no 4º dia. Volta Seca, o mais jovem do bando, tinha apenas 17 anos, e os lábios já rachavam. Tanto que sangravam quando ele tentava falar. Corisco, normalmente tão falante e desafiador, cavalgava em silêncio, os olhos fundos na cara queimada pelo sol. E Lampião, o próprio Lampião, sentia a garganta fechar cada vez que engolia, como se estivesse engolindo areia quente. Maria Bonita cavalgava ao lado dele no cavalo castanho que tinha ganhado de um coronel em Sergipe. Ela era a única mulher que Lampião realmente amava, a única que conseguia acalmar o demônio que vivia dentro dele. Naquele momento, mesmo com a sede torturando cada célula do corpo, ela mantinha a postura ereta, os olhos atentos, a mão sempre perto do punhal que carregava na cintura. Ela tinha aprendido que no cangaço um segundo de distração podia custar a vida. E ela não tinha intenção de morrer ali naquele fim de mundo esquecido por Deus e pelos homens. Foi quando atravessaram uma barreira de juremas e catingueiras que o cenário mudou. De repente, a vegetação ficou mais densa, mais verde, mais viva. O ar tinha um cheiro diferente, um cheiro de umidade que eles não sentiam há dias. E foi então que Maria Bonita puxou as rédeas do cavalo e disse numa voz baixa, quase um sussurro: Virgulino, tem sinal de aldeia por perto. Esses índios não gostam de intruso. Meu pai sempre dizia que os carió não perdoam quem entra na terra deles sem pedir licença. Lampião olhou em volta. Realmente havia sinais, gravuras nas árvores, símbolos que ele não entendia, mas que claramente tinham significado. Pedras empilhadas, formando padrões que não eram obra do acaso, e aquele silêncio pesado, denso, como se a própria mata estivesse observando cada movimento deles. Mas a sede falava mais alto que qualquer prudência. A sede era um animal selvagem dentro do peito dele, arranhando, mordendo, exigindo satisfação. Quem anda com respeito não teme nem o dono da terra. Vamos só beber água e seguir, respondeu o Lampião. Mas havia uma
hesitação na voz dele que Maria Bonita conhecia bem. Era o tom que ele usava quando estava tomando uma decisão contra o próprio instinto. Continuaram avançando pela mata fechada, até que ouviram o som mais bonito que um retirante pode ouvir no meio da seca. O barulho de água corrente não era uma cachoeira, não era um rio, mas era água viva, água limpa, água que podia salvar a vida de todos. O bando acelerou o passo, os cavalos também sentindo a proximidade da água. Quando chegaram à clareira, viram a lagoa. Não era grande, talvez 30 metros de diâmetro, mas a água era cristalina. Tão limpa, que dava para ver as pedras no fundo. E ao redor da lagoa havia oferendas, potes de barro, penas coloridas, ossos arrumados em círculos perfeitos. Virgulino, isso aqui é lugar sagrado. Maria Bonita disse a voz carregada de preocupação. Não devíamos, mas era tarde demais. Os cangaceiros já tinham desmontado e corriam para a água como crianças. Mergulhavam as cabeças. Bebiam com desespero, enchiam as cantinas, molhavam os rostos. Lampião também desceu do cavalo e foi até a margem. Ele se ajoelhou, tirou o chapéu de couro e estava prestes a mergulhar as mãos na água quando ouviu o som. Um som que ele conhecia muito bem, um som que tinha ouvido em combate dezenas de vezes, o som de algo cortando o ar em alta velocidade. A primeira seta passou tão perto do rosto dele que ele sentiu o deslocamento de ar cravou na água a poucos centímetros da mão dele, fazendo a superfície cristalina explodir em ondas. A segunda seta acertou volta seca no ombro esquerdo, atravessando a carne e saindo do outro lado. O garoto gritou e caiu de joelhos na água, que começou a ficar vermelha ao redor dele. A terceira seta acertou a sela do cavalo de Lampião, cravando na madeira com tanta força que fez o animal se assustar e empinar. Emboscada, as armas! Lampião gritou, puxando o rifle, mas quando ele se virou, o que viu o fez parar no meio do movimento. Não eram soldados da Volante, não eram jagunços de coronel, eram índios. Dezenas deles, talvez 50, talvez mais. Era difícil contar porque eles pareciam brotar da própria mata, nus. Da cintura para cima, os corpos pintados com desenhos complexos em vermelho urucum e preto carvão, formando padrões que pareciam ondular na pele deles como se estivessem vivos. Empunhavam arcos longos, lanças com pontas de pedra afiada e alguns carregavam cacetes de madeira pesada, decorados com dentes e garras de animais. O bando de Lampião era experiente em combate. Tinham enfrentado volantes treinadas, jagunços profissionais, soldados do exército. Mas isso era diferente. Os índios não faziam barulho, não gritavam ordens, não avançavam informação, simplesmente estavam lá. Surgindo do nada, cercando completamente a clareira. Era como se a própria floresta tivesse ganhado vida e decidido que eles não eram bem-vindos. Corisco levantou o rifle, mirando no índio mais próximo, mas Maria Bonita gritou, não atira. Se atirar, morrem todos nós. E ela estava certa. Mesmo com a superioridade das armas de fogo, eles estavam em número muito inferior e em território completamente desconhecido. Além disso, muitos dos cangaceiros estavam na água, vulneráveis, incluindo Volta Seca, que sangrava e gemia de dor. Lampião ergueu as mãos lentamente, mantendo o rifle apontado para baixo. Era um gesto que custava caro pro orgulho dele, mas ele não tinha chegado a ser o rei do cangaço, sendo burro. Ele sabia quando podia lutar e quando precisava negociar. Somos cangaceiros, não inimigos, ele disse em voz alta e clara, não sabíamos que essa era a terra de vocês. Só queremos água e caminho. Não viemos fazer guerra. Do meio dos guerreiros, um homem avançou. Era claramente o líder, mais alto que os outros, talvez com 1,90 metros de altura, o corpo musculoso coberto de cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Usava um cocar feito de penas brancas e vermelhas, e no peito tinha um colar de dentes de onça. Seus olhos eram negros como carvão e frios como pedra. Quando ele falou, a voz ecoou pela clareira com autoridade.
Natural. Vocês profanaram a Lagoa dos Espíritos. Aqui quem entra sem pedir paga com sangue. Lampião tentou dar um passo à frente, tentou explicar sobre a sede, sobre a fuga, sobre estarem perdidos. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos guerreiros surgiu por trás dele e acertou a coronhada da lança nas costas dele com força brutal. Lampião caiu de joelhos, o ar saindo dos pulmões. Num som rouco de dor. Seus óculos, aqueles óculos redondos que tinham se tornado sua marca, caíram na terra e uma das lentes rachou. Não, ele é homem de fé, não é ladrão de alma. Maria Bonita gritou. Correndo em direção a Lampião, mas 2 guerreiros a seguraram pelos braços. Ela se debateu como uma fera, chutando, tentando morder, mas eles eram fortes demais. Lágrimas desciam pelo rosto dela, abrindo trilhas na poeira acumulada. Por favor, ele tem família, tem gente que depende dele. O cacique observou Maria Bonita lutar por alguns segundos, os olhos estudando ela com curiosidade. Então levantou a mão e os guerreiros a soltaram, embora continuassem próximos, prontos para agarrá-la novamente, se necessário. Ele caminhou até Lampião, que ainda estava de joelhos, respirando com dificuldade, e disse: levem o chefe. Amanhã o sol vai decidir o destino dele. E os outros? Perguntou um dos guerreiros, apontando para o resto do bando que assistia tudo paralisado, sem saber se deviam lutar ou se render. Desarmem todos. Prendam só o chefe. Os outros ficam vigiados aqui. Se tentarem fugir, morrem todos. O cacique fez um gesto e imediatamente os guerreiros avançaram, tomando os rifles, os punhais, as pistolas, as facas. Alguns cangaceiros pensaram em resistir, mas Lampião, ainda de joelhos, gritou: ninguém reage. É uma ordem. Então eles amarraram Lampião, usaram cipós grossos, enrolando nos pulsos dele com tanta força que a pele ficou vermelha. Amarraram também os tornozelos, garantindo que ele não pudesse correr. E então, com uma corda passada ao redor do pescoço, como se fosse um animal, começaram a arrastá-lo pela mata. Maria Bonita tentou segui-lo, mas os guerreiros bloquearam o caminho. Virgulino, Virgulino! Ela gritava, a voz quebrando de desespero, mas ele já estava sendo engolido pela vegetação densa, sumindo entre as árvores, como se a floresta tivesse decidido devorá-lo. Pela primeira vez em toda sua vida de cangaceiro, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o homem que tinha desafiado coronéis, governadores até o presidente da República, era prisioneiro e não estava nas mãos de soldados ou jagunços, mas nas mãos de uma força muito mais antiga, muito mais implacável. Estava nas mãos dos donos originais daquela terra, dos homens que viviam ali muito antes de qualquer branco pisar naquele chão, e ele não fazia ideia se veria o próximo amanhecer. A caminhada pela mata parecia não ter fim. Os guerreiros moviam-se com uma facilidade assustadora entre as árvores, pulando raízes, desviando de galhos, seguindo trilhas invisíveis que só eles conheciam. Lampião, arrastado pela corda, tropeçava constantemente. Suas botas de couro, feitas sob medida por um sapateiro enjuazeiro, rasgavam nas pedras. Seu gibão, aquela armadura de couro que tinha parado tantas balas, estava coberto de arranhões e rasgos. E seu orgulho, aquele orgulho imenso que sempre o tinha sustentado, estava sendo destroçado a cada passo. Quando finalmente chegaram à aldeia, o sol já estava começando a se pôr. A aldeia era diferente de tudo que Lampião tinha visto. Não era um povoado como os do sertão, com casas de taipa e ruas de terra. Era um conjunto de ocas dispostas em círculo ao redor de uma grande fogueira central. As ocas eram feitas de madeira e palha, algumas decoradas com pinturas que pareciam contar histórias. Havia crianças correndo entre as casas, mulheres preparando comida em panelas de barro, velhos sentados conversando em uma língua que Lampião não entendia. Quando viram os guerreiros chegando com o prisioneiro, todos pararam o que estavam fazendo e se aproximaram. Levaram Lampião até o centro da aldeia e o amarraram a um tronco grosso de jatobá.
que parecia estar ali exatamente para esse propósito. A madeira estava lisa, de tanto uso, marcada com arranhões e manchas escuras que Lampião preferiu não pensar no que eram. Amarraram ele de forma que ficasse de pé, os braços abertos e presos ao tronco, a posição forçada, fazendo seus ombros arderem de dor. Então tiraram seus óculos quebrados, seu chapéu de couro, seu cinturão com a fivela de prata que tinha sido presente de um coronel admirador. Deixaram ele ali exposto, vulnerável, humilhado. O cacique se aproximou novamente, agora acompanhado de um homem muito velho. Tão velho que sua pele parecia couro curtido 1000 vezes. O velho tinha cabelos brancos longos até a cintura e usava colares de sementes e ossos. Um de seus olhos era coberto por uma pele branca, cego. Mas o outro olho brilhava com uma intensidade que fazia Lampião desviar o olhar. Dizem que você é Lampião, homem que mata, queima e toma o que quer. Aqui não há coronéis nem volantes. Aqui o julgamento é dos espíritos, o cacique disse, cruzando os braços sobre o peito. Lampião cuspiu no chão, tentando recuperar um pouco da dignidade. Já matei, sim, mas nunca por prazer. Só por justiça. Só matei quem mereceu. Coronel que escraviza pobre, jagunço que estupra mulher, soldado que mata a criança, nunca matei inocente. O velho de um olho só se aproximou, tão perto que Lampião podia sentir o cheiro dele, um cheiro de ervas e fumaça. O velho estendeu a mão e tocou o peito de Lampião, bem onde ficava o coração. Ficou assim por longos segundos, os olhos fechados, como se estivesse lendo algo invisível. Então se afastou e disse algo em sua língua para o cacique. Então que a justiça dos espíritos decida. O cacique respondeu e então se virou para a aldeia e levantou os braços. Esta noite o ritual. Chamem a mulher que veio atrás dele. A noite caiu sobre a aldeia como uma cortina pesada. Fogueiras foram acesas, não apenas a central, mas várias ao redor, formando um círculo de luz e calor. Os tambores começaram a tocar, um ritmo baixo e constante que parecia fazer a própria terra vibrar. As mulheres da aldeia, vestidas com saias de palha e colares de sementes, começaram a dançar ao redor da fogueira central. Seus movimentos eram hipnóticos, fluidos, contando histórias sem palavras. Os homens cantavam em sua língua antiga palavras que tinham sido passadas de geração em geração há centenas de anos, muito antes de qualquer português pisar naquela terra. O velho pajé, porque era isso que ele era, o homem que falava com os espíritos, ergueu um cajado decorado com penas brancas de garça e penas vermelhas de arara. Ele dançava ao redor da fogueira, jogando pós de diferentes cores no fogo que faziam as chamas mudarem de cor, verde, azul, vermelho sangue. A fumaça que subia tinha um cheiro forte, adocicado e amargo ao mesmo tempo e fazia a cabeça de Lampião girar. Foi então que ouviu um barulho do outro lado da palçada que cercava a aldeia. Gritos de protesto dos guerreiros que faziam guarda. E então Maria Bonita apareceu, empurrando um guerreiro, passando por outro, suas roupas rasgadas pela corrida na mata fechada. O rosto arranhado por galhos, mas os olhos brilhando com determinação feroz. Sou a mulher dele, não deixem que matem meu virgulino, ela gritou, e sua voz cortou através da música e do canto como uma faca. Os guerreiros avançaram para segurá-la. Lanças apontadas, mas o cacique levantou a mão. Parem! Ele desceu da plataforma onde estava e caminhou até Maria Bonita, estudando ela com interesse. Mulher valente fala com o coração. Diga o que o vento quer que eu escute. Maria Bonita olhou para Lampião amarrado ao tronco. Viu o estado dele, a humilhação, o sofrimento e algo se partiu dentro dela. Ela se ajoelhou ali mesmo na terra, as mãos enterrando na poeira, as lágrimas finalmente vencendo sua tentativa de ser forte. Esse homem não é ladrão de alma, não. Ele luta contra coronel, que escraviza pobre. Ele salva mulher de fazendeiro, defende preto, índio e retirante. Quando tinha seca em Sergipe, ele roubou o caminhão de comida do governo e distribuiu para as famílias
que estavam morrendo de fome. Quando o coronel Pereira mandou queimar a casa de uma família de pretos porque não pagaram a renda, foi Lampião que matou os jagunços e deu terra nova para a família. Recomeçar. Se for castigar, castigue eu também, porque eu tô com ele em tudo, no bem e no mal. O cacique olhou para o pajé. O povo da aldeia tinha parado de cantar e dançar, todos observando aquela mulher branca de joelhos, implorando pela vida de seu homem. Havia algo naquela cena que tocava até nos corações mais duros. O pajé se aproximou de Maria Bonita, tocou sua cabeça com o cajado e então disse: os espíritos estão divididos. Tem voz que diz que ele é guerreiro justo. Tem voz que diz que ele profanou o sagrado. Só o fogo pode mostrar quem fala com verdade. O que isso significa? Maria Bonita perguntou, limpando as lágrimas com as costas da mão, deixando rastros de lama no rosto. Significa que vocês dois vão passar pelo julgamento da fogueira sagrada, o cacique explicou. Sua voz grave e solene. É assim que nosso povo julga desde o tempo dos ancestrais. O acusado é colocado próximo ao fogo sagrado. Se o vento soprar na direção dele, levando as chamas e a fumaça para queimá-lo, é sinal de que os espíritos o consideram culpado. Se o vento soprar para longe, protegendo o acusado das chamas, é sinal de inocência. Os espíritos nunca erram. Lampião, ainda amarrado ao tronco, sentiu um frio percorrer a espinha, apesar do calor das fogueiras. Ele tinha enfrentado muitas coisas na vida, tinha olhado nos olhos da morte tantas vezes que tinha perdido a conta. Mas isso era diferente. Isso não era algo que ele podia combater com balas ou inteligência. Era algo além do controle humano. E se ela não tiver culpa, ele gritou. Ela só veio atrás de mim e deixe ela ir. Se você está inocente, ela está inocente. Se você está culpado, ela escolheu dividir seu destino quando veio até aqui. O cacique respondeu com uma lógica implacável. Desamarraram Lampião do tronco de Jatobá, mas mantiveram suas mãos presas. Fizeram o mesmo com Maria Bonita, amarrando seus pulsos com cipós. Então os dois foram levados para perto da fogueira central. Tão perto que podiam sentir o calor intenso queimando a pele do rosto. Os tambores recomeçaram a tocar, mas agora o ritmo era diferente, mais urgente, mais intenso. As mulheres da aldeia voltaram a dançar, mas seus movimentos eram mais rápidos, quase frenéticos. E o pajé começou a cantar numa voz aguda e trêmula, invocando forças que Lampião não compreendia, mas que podia sentir no ar, deixando tudo mais denso, mais pesado. Maria Bonita estava ao lado dele, tão perto que seus ombros se tocavam. Ela estava tremendo, mas Lampião não sabia se era de medo ou do calor do fogo. Virgulino, ela sussurrou, sua voz quase inaudível por causa dos tambores e do canto. Se os espíritos disserem que somos culpados, eu não me arrependo de nada. Prefiro morrer aqui do seu lado que viver sem você. Cala a boca, mulher, Lampião disse, mas sua voz estava rouca de emoção. Não vai morrer ninguém. Os espíritos vão ver que a gente não veio com maldade no coração. Viemos só beber água, só seguir caminho. Não profanamos nada de propósito. Mas enquanto falava, ele olhava para o céu noturno, para as estrelas que brilhavam entre os galhos das árvores. E se perguntava se estava tentando convencer Maria Bonita ou a si mesmo. O pajé se aproximou deles tão perto que Lampião podia ver cada ruga profunda no rosto dele, cada fio de cabelo branco. O olho cego parecia olhar diretamente para a alma de Lampião, e o olho bom brilhava com uma luz que não vinha do fogo. O velho ergueu o cajado para o céu, gritou algo na língua dele e então baixou o cajado, apontando diretamente para o casal. Naquele momento, algo estranho aconteceu. O vento, que tinha estado soprando suavemente a noite toda, vindo do leste, simplesmente parou. A mata ao redor ficou completamente silenciosa. Nem os grilos cantavam, nem os pássaros noturnos faziam seus chamados. Era como se toda a natureza estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria.
As chamas da fogueira subiam direto para o céu, sem se inclinar para nenhum lado. Pilares de fogo alaranjado e vermelho que dançavam verticalmente. Lampião olhou para Maria Bonita, ela olhou de volta e naquele olhar havia tanto amor, tanto medo, tanta história compartilhada que palavras não eram necessárias. Eles tinham vivido tanto juntos. Tinham atravessado o sertão de ponta a ponta, tinham dormido sob as estrelas. Tinham fugido de emboscadas, tinham rido, brigado, se amado, sobrevivido. E agora estavam ali lado a lado, esperando que forças invisíveis decidissem se mereciam viver ou morrer. O silêncio se estendeu 10 segundos, 20, 30. O povo da aldeia observava em silêncio absoluto. Até as crianças tinham parado de se mexer. E então, lentamente o vento voltou, mas não veio do leste como antes. Veio do oeste, do interior da mata, trazendo um cheiro de terra molhada que não fazia sentido porque não tinha chovido há meses. O vento soprou suave primeiro, apenas uma brisa que fez as folhas das árvores sussurrarem, mas então ganhou força e as chamas da fogueira começaram a se inclinar para o lado de Lampião e Maria Bonita. O fogo se curvou na direção deles, como um animal faminto avançando para a presa. As chamas se estenderam, lambendo o arrevam. O calor aumentou drasticamente, tão intenso que Lampião sentiu a pele do rosto começar a queimar. Maria Bonita soltou um grito, tentando recuar, mas os guerreiros atrás deles os mantiveram no lugar com as lanças apontadas para suas costas. As chamas chegaram mais perto, e então começaram a envolver o casal numa cortina de fogo alaranjado e vermelho. Os espíritos escolheram. São culpados. Alguém gritou na aldeia. Outros repetiram, culpados. Culpados. O povo começou a gritar, alguns com raiva, outros com medo, todos com uma convicção fervorosa de que os espíritos tinham falado através do vento e do fogo. Maria Bonita estava desesperada, puxando os cipós que prendiam seus pulsos, tentando se soltar, tentando alcançar Lampião, tentando fazer qualquer coisa. Não, tá errado. Virgulino não fez nada. Eu não fiz nada. Os espíritos estão errados. Ela gritava, mas sua voz se perdia no meio do pandemônio. Lampião estava paralisado, não de medo, mas de algo mais profundo. Pela primeira vez na vida, ele estava enfrentando algo que não podia lutar. Não eram homens que podiam ser ameaçados ou negociados. Não eram soldados que podiam ser mortos. Era o julgamento de forças que existiam muito antes dele nascer e que continuariam existindo muito depois dele morrer. E essas forças tinham dito que ele era culpado. O fogo subia mais alto agora, as chamas chegando a 3, 4 metros de altura, girando ao redor deles como um tornado incandescente. O calor era insuportável. As roupas de Lampião começaram a fumegar. O cabelo de Maria Bonita começou a chamuchar nas pontas e então, quando parecia que eles seriam consumidos pelo fogo ali mesmo, algo aconteceu. Um trovão estrondou, mas não era um trovão normal. Era diferente, mais profundo, como se viesse de dentro da terra e não do céu. O chão tremeu sob. As fogueiras ao redor da aldeia vacilaram, e o vento, aquele vento que tinha condenado Lampião e Maria Bonita, mudou de direção tão bruscamente que foi como se uma mão gigante invisível tivesse empurrado o ar numa direção completamente diferente. As chamas que envolviam o casal se partiram ao meio, literalmente se dividiram, como se uma espada invisível tivesse cortado o fogo, fazendo metade ir para a esquerda e metade para a direita, deixando Lampião e Maria Bonita intocados no meio. A fumaça que subia densa e negra de repente ficou branca. Tão branca quanto algodão, e subiu em espirais perfeitas para o céu. Os índios recuaram assustados, alguns caíram de joelhos, outros correram para dentro das ocas. O cacique Aramã, que tinha mantido uma postura de autoridade inflexível até então, deu 2 passos para trás. Os olhos arregalados de espanto e o pajé, o velho de um olho só, entrou em transe. Seu corpo começou a tremer violentamente, a boca aberta em gritos que não pareciam vir de uma garganta humana. Os espíritos mudaram de ideia.
O pajé gritou, sua voz ecoando pela aldeia com uma força que desafiava a sua idade avançada. Ele não é inimigo, ele é o fogo que anda, o homem que carrega a justiça dos céus no coração. Os espíritos se enganaram ou testaram nossa fé. Ele não pode morrer aqui. É protegido por forças maiores. E então, como se o universo quisesse confirmar as palavras do pajé, começou a chover. Mas não era chuva comum, eram apenas algumas gotas. Gotas grossas, pesadas, que caíam do céu claro, onde nem havia. Era como se o próprio céu estivesse chorando. As gotas caíam sobre as chamas da fogueira central, fazendo-as chiar e fumegar. Caíam sobre Lampião e Maria Bonita, limpando a fuligem dos rostos deles. Era o primeiro orvalho depois de meses de seca absoluta. O povo da aldeia, um a um, começou a cair de joelhos. Não em sinal de derrota, mas em sinal de reverência. Eles tinham testemunhado algo que suas lendas diziam ser impossível. Os espíritos mudando de opinião no meio de um julgamento. E isso só podia significar uma coisa. Aquele homem, aquele cangaceiro que tinham capturado, era protegido por forças muito maiores do que qualquer um deles imaginava. O cacique Aramã caminhou lentamente até onde Lampião e Maria Bonita estavam. Ainda amarrados, ainda paralisados pelo choque do que tinha acontecido. Com as próprias mãos, ele desamarrou o cipós dos pulsos de Lampião. Seus dedos trabalhavam nos nós com cuidado, quase com reverência. Quando Lampião estava livre, o cacique deu um passo atrás e curvou a cabeça. O céu falou, o homem do couro não é ladrão de alma, é o fogo da justiça dos brancos. Os espíritos o protegem porque sua guerra é justa. Lampião esfregou os pulsos onde o cipó tinham deixado marcas vermelhas profundas. Ele olhou para o céu, para aquelas poucas gotas de chuva que ainda caíam como lágrimas celestiais. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que tinha esquecido como sentir, humildade. Nunca pensei que o sertão e a mata rezassem para o mesmo Deus. Ele disse. Sua voz rouca de emoção. O Piauí sempre foi terra de extremos, terra onde a vida e a morte dançam juntas como parceiras de um baile eterno. Naquele ano de 1932, a seca castigava com violência incomum até para os padrões do sertão. O gado morria de pé, com os olhos abertos encarando o céu, como se pedisse explicações a Deus. As árvores perdiam as folhas, como quem perde a esperança uma a uma, até restar apenas o esqueleto retorcido apontando para o nada. E no meio dessa desolação toda, Lampião e seu bando cavalgavam há 9 dias sem parar, fugindo de uma emboscada que quase custou a vida de todos eles em Caracol. A emboscada tinha sido armada pelo tenente Bezerra, um homem que fazia da caça ao cangaço uma obsessão pessoal. Ele tinha conseguido informações de um traidor no povoado, um homem que Lampião tinha ajudado 2 anos antes quando sua filha estava doente. Mas gratidão e traição sempre foram vizinhas no sertão, separadas apenas por uma linha fina como fio de cabelo. O tiroteio durou 3 horas e deixou 4 soldados mortos e 2 cangaceiros feridos. Lampião conseguiu escapar com 16 homens e 3 mulheres, incluindo Maria Bonita. Mas o preço foi alto. Perderam quase toda a munição, 3 cavalos e pior ainda, perderam as cantinas com água. No sertão, você pode viver sem comida por semanas, pode viver ferido, pode viver doente. Mas sem água. Sem água o homem não dura 3 dias. E eles estavam no 4º dia. Volta seca. O mais jovem do bando tinha apenas 17 anos e os lábios já rachavam tanto que sangravam quando ele tentava falar. Corisco, normalmente tão falante e desafiador, cavalgava em silêncio, os olhos fundos na cara queimada pelo sol. E Lampião, o próprio Lampião, sentia a garganta fechar cada vez que engolia. Como se estivesse engolindo areia quente. Maria Bonita cavalgava ao lado dele no cavalo castanho que tinha ganhado de um coronel em Sergipe. Ela era a única mulher que Lampião realmente amava. A única que conseguia acalmar o demônio que vivia dentro dele. Naquele momento,
Mesmo com a sede torturando cada célula do corpo, ela mantinha a postura ereta, os olhos atentos, a mão sempre perto do punhal que carregava na cintura. Ela tinha aprendido que no cangaço um segundo de distração podia custar a vida. E ela não tinha intenção de morrer ali, naquele fim de mundo esquecido por Deus. Pelos homens. Foi quando atravessaram uma barreira de juremas e catingueiras que o cenário mudou. De repente, a vegetação ficou mais densa, mais verde, mais viva. O ar tinha um cheiro diferente. Um cheiro de umidade que eles não sentiam há dias. E foi então que Maria Bonita puxou as rédeas do cavalo e disse numa voz baixa, quase um sussurro: Virgulino, tem sinal de aldeia por perto. Esses índios não gostam de intruso. Meu pai sempre dizia que os Cariocó não perdoam quem entra na terra deles sem pedir licença. Lampião olhou em volta. Realmente havia sinais, gravuras nas árvores. Símbolos que ele não entendia, mas que claramente tinham significado. Pedras empilhadas, formando padrões que não eram obra do acaso, e aquele silêncio pesado, denso, como se a própria mata estivesse observando cada movimento deles. Mas a sede falava mais alto que qualquer prudência. A sede era um animal selvagem dentro do peito dele, arranhando, mordendo, exigindo satisfação. Quem anda com respeito não teme nem o dono da terra. Vamos só beber água e seguir, respondeu o Lampião. Mas havia uma hesitação na voz dele que Maria Bonita conhecia bem. Era o tom que ele usava quando estava tomando uma decisão contra o próprio instinto. Continuaram avançando pela mata fechada, até que ouviram o som mais bonito que um retirante pode ouvir no meio da seca. O barulho de água corrente não. Era uma cachoeira, não era um rio, mas era água viva, água limpa, água que podia salvar a vida de todos eles. O bando acelerou o passo, os cavalos, também sentindo a proximidade da água. Quando chegaram à clareira, viram a lagoa. Não era grande, talvez 30 metros de diâmetro, mas a água era cristalina, tão limpa que dava para ver as pedras no fundo. E ao redor da lagoa havia oferendas. Potes de barro, penas coloridas, ossos arrumados em círculos perfeitos. Virgulino, isso aqui é lugar sagrado. Maria Bonita disse a voz carregada de preocupação. Não devíamos, mas era tarde demais. Os cangaceiros já tinham desmontado e corriam para a água como crianças. Mergulhavam as cabeças, bebiam com desespero, enchiam as cantinas, molhavam os rostos. Lampião também desceu do cavalo e foi até a margem. Ele se ajoelhou, tirou o chapéu de couro e estava prestes a mergulhar as mãos na água quando ouviu o som. Um som que ele conhecia muito bem, um som que tinha ouvido em combate dezenas de vezes, o som de algo cortando o ar em alta velocidade. A primeira seta passou tão perto do rosto dele que ele sentiu o deslocamento de ar. Cravou na água a poucos centímetros da mão dele, fazendo a superfície cristalina explodir em ondas. A segunda seta acertou volta seca no ombro esquerdo, atravessando a carne e saindo do outro lado. O garoto gritou e caiu de joelhos na água, que começou a ficar vermelha ao redor dele. A terceira seta acertou a sela do cavalo de Lampião, cravando na madeira com tanta força que fez o animal se assustar e empinar. Emboscada, as armas. Lampião gritou, puxando o rifle, mas quando ele se virou, o que viu o fez parar no meio do movimento. Não eram soldados da Volante, não eram jagunços de coronel, eram índios. Dezenas deles. Talvez 50, talvez mais. Era difícil contar, porque eles pareciam brotar da própria mata, nus, da cintura para cima, os corpos pintados com desenhos complexos em vermelho urucum e preto carvão, formando padrões que pareciam ondular na pele deles, como se estivessem vivos. Empunhavam arcos longos, lanças com pontas de pedra afiada e alguns carregavam cacetes de madeira pesada decorados com dentes e garras de animais. O bando de Lampião era experiente em combate. Tinham enfrentado volantes treinadas, jagunços profissionais, soldados do exército. Mas isso era diferente. Os índios não faziam barulho,
não gritavam ordens, não avançavam informação, simplesmente estavam lá surgindo do nada, cercando completamente a clareira. Era como se a própria floresta tivesse ganhado vida e decidido que eles não eram bem-vindos. Corisco levantou o rifle, mirando no índio mais próximo. Mas Maria Bonita gritou: "Não atira! Se atirar, morrem todos nós!" E ela estava certa. Mesmo com a superioridade das armas de fogo, eles estavam em número muito inferior e em território completamente desconhecido. Além disso, muitos dos cangaceiros estavam na água, vulneráveis, incluindo Volta Seca, que sangrava e gemia de dor. Lampião ergueu as mãos lentamente, mantendo o rifle apontado para baixo. Era um gesto que custava caro pro orgulho dele. Mas ele não tinha chegado a ser o rei do cangaço sendo burro. Ele sabia quando podia lutar e quando precisava negociar. "Somos cangaceiros, não inimigos", ele disse em voz alta e clara. "Não sabíamos que essa era a terra de vocês. Só queremos água e caminho. Não viemos fazer guerra." Do meio dos guerreiros, um homem avançou. Era claramente o líder. Mais alto que os outros, talvez com 1,90 metros de altura, o corpo musculoso, coberto de cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Usava um cocar feito de penas brancas e vermelhas, e no peito tinha um colar de dentes de onça. Seus olhos eram negros como carvão e frios como pedra. Quando ele falou, a voz ecoou pela clareira com autoridade natural: "Vocês profanaram a Lagoa dos Espíritos. Aqui quem entra sem pedir paga com sangue." Lampião tentou dar um passo à frente, tentou explicar sobre a sede, sobre a fuga, sobre estarem perdidos, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos guerreiros surgiu por trás dele e acertou a coronhada da lança nas costas dele com força brutal. Lampião caiu de joelhos, o ar saindo dos pulmões num som rouco de dor. Seus óculos, aqueles óculos redondos que tinham se tornado sua marca, caíram na terra e uma das lentes rachou. "Não, ele é homem de fé, não é ladrão de alma." Maria Bonita gritou correndo em direção a Lampião, mas dois guerreiros a seguraram pelos braços. Ela se debateu como uma fera, chutando, tentando morder, mas eles eram fortes demais. Lágrimas desciam pelo rosto dela, abrindo trilhas na poeira acumulada. "Por favor, ele tem família, tem gente que depende dele." O cacique observou Maria Bonita lutar por alguns segundos, os olhos estudando ela com curiosidade. Então levantou a mão e os guerreiros a soltaram, embora continuassem próximos, prontos para agarrá-la novamente, se necessário. Ele caminhou até Lampião, que ainda estava de joelhos, respirando com dificuldade, e disse: "Levem o chefe. Amanhã o sol vai decidir o destino dele e os outros." Perguntou um dos guerreiros, apontando para o resto do bando que assistia tudo paralisado, sem saber se deviam lutar ou se render. "Desarmem todos. Prendam só o chefe. Os outros ficam vigiados aqui. Se tentarem fugir, morrem todos." O cacique fez um gesto e imediatamente os guerreiros avançaram, tomando os rifles, os punhais, as pistolas, as facas. Alguns cangaceiros pensaram em resistir, mas Lampião, ainda de joelhos, gritou: "Ninguém reage. É uma ordem." Então eles amarraram Lampião, usaram cipós grossos, enrolando nos pulsos dele com tanta força que a pele ficou vermelha. Amarraram também os tornozelos, garantindo que ele não pudesse correr. E então, com uma corda passada ao redor do pescoço, como se fosse um animal, começaram a arrastá-lo pela mata. Maria Bonita tentou segui-lo, mas os guerreiros bloquearam o caminho. "Virgulino, Virgulino", ela gritava, a voz quebrando de desespero, mas ele já estava sendo engolido pela vegetação densa, sumindo entre as árvores, como se a floresta tivesse decidido devorá-lo. Pela primeira vez em toda a sua vida de cangaceiro, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o homem que tinha desafiado coronéis, governadores até o
Presidente da República, era prisioneiro e não estava nas mãos de soldados ou jagunços, mas nas mãos de uma força muito mais antiga, muito mais implacável. Estava nas mãos dos donos originais daquela terra, dos homens que viviam ali muito antes de qualquer branco pisar naquele chão, e ele não fazia ideia se veria o próximo amanhecer. A caminhada pela mata parecia não ter fim. Os guerreiros moviam-se com uma facilidade assustadora entre as árvores, pulando raízes, desviando de galhos, seguindo trilhas invisíveis que só eles conheciam. Lampião, arrastado pela corda, tropeçava constantemente. Suas botas de couro, feitas sob medida por um sapateiro enjuazeiro, rasgavam nas pedras. Seu gibão, aquela armadura de couro que tinha parado tantas balas, estava coberto de arranhões e rasgos. E seu orgulho, aquele orgulho imenso que sempre o tinha sustentado, estava sendo destroçado a cada passo. Quando finalmente chegaram à aldeia, o sol já estava começando a se pôr. A aldeia era diferente de tudo que Lampião tinha visto. Não era um povoado como os do sertão, com casas de taipa e ruas de terra. Era um conjunto de ocas dispostas em círculo ao redor de uma grande fogueira central. As ocas eram feitas de madeira e palha, algumas decoradas com pinturas que pareciam contar histórias. Havia crianças correndo entre as casas, mulheres preparando comida em panelas de barro, velhos sentados conversando em uma língua que Lampião não entendia. Quando viram os guerreiros chegando com o prisioneiro, todos pararam o que estavam fazendo e se aproximaram. Levaram Lampião até o centro da aldeia e o amarraram a um tronco grosso de jatobá, que parecia estar ali exatamente para esse propósito. A madeira estava lisa de tanto uso, marcada com arranhões e manchas escuras que Lampião preferiu não pensar no que eram. Amarraram ele de forma que ficasse de pé, os braços abertos e presos ao tronco, a posição forçada, fazendo seus ombros arderem de dor. Então tiraram seus óculos quebrados, seu chapéu de couro, seu cinturão com a fivela de prata que tinha sido presente de um coronel admirador. Deixaram ele ali, exposto, vulnerável, humilhado. O quiasque se aproximou novamente agora acompanhado de um homem muito velho, tão velho que sua pele parecia couro curtido 1000 vezes. O velho tinha cabelos brancos, longos até a cintura e usava colares de sementes e ossos. Um de seus olhos era coberto por uma pele branca, cego, mas o outro olho brilhava com uma intensidade que fazia Lampião desviar o olhar. Dizem que você é Lampião, homem que mata, queima e toma o que quer. Aqui não há coronéis nem volantes. Aqui o julgamento é dos espíritos, o cacique disse, cruzando os braços sobre o peito. Lampião cuspiu no chão, tentando recuperar um pouco da dignidade. Já matei, sim, mas nunca por prazer, só por justiça. Só matei quem mereceu. Coronel que escraviza pobre, jagunço que estupra mulher. Soldado que mata criança, nunca matei inocente. O velho de um olho só, se aproximou, tão perto que Lampião podia sentir o cheiro dele, um cheiro de ervas e fumaça. O velho estendeu a mão e tocou o peito de Lampião, bem onde ficava o coração. Ficou assim por longos segundos, os olhos fechados, como se estivesse lendo algo invisível. Então se afastou e disse algo em sua língua para o cacique. Então que a justiça dos espíritos decida. O cacique respondeu e então se virou para a aldeia e levantou os braços. Esta noite o ritual. Chamem a mulher que veio atrás dele. A noite caiu sobre a aldeia como uma cortina pesada. Fogueiras foram acesas, não apenas a central, mas várias ao redor, formando um círculo de luz e calor. Os tambores começaram a tocar, um ritmo baixo e constante que parecia fazer a própria terra vibrar. As mulheres da aldeia, vestidas com saias de palha e colares de sementes, começaram a dançar ao redor da fogueira central. Seus movimentos eram hipnóticos, fluidos, contando histórias sem palavras. Os homens cantavam em sua língua antiga palavras que tinham sido passadas de geração em geração há centenas de anos, muito antes de qualquer português pisar naquela terra. O velho pajé, porque era isso que ele era, o homem que falava com os espíritos, ergueu um cajado decorado com penas brancas de garça e penas vermelhas de arara.
Ele dançava ao redor da fogueira, jogando pós de diferentes cores no fogo que faziam as chamas mudarem de cor: verde, azul, vermelho sangue. A fumaça que subia tinha um cheiro forte, adocicado e amargo ao mesmo tempo e fazia a cabeça de Lampião girar. Foi então que ouviu um barulho do outro lado da paliçada que cercava a aldeia. Gritos de protesto dos guerreiros que faziam guarda. E então Maria Bonita apareceu, empurrando um guerreiro, passando por outro, suas roupas rasgadas pela corrida na mata fechada, o rosto arranhado por galhos, mas os olhos brilhando com determinação feroz. Sou a mulher dele. Não deixem que matem meu Virgulino, ela gritou, e sua voz cortou através da música e do canto como uma faca. Os guerreiros avançaram para segurá-la. Lanças apontadas, mas o cacique levantou a mão. Parem! Ele desceu da plataforma onde estava e caminhou até Maria Bonita, estudando ela com interesse. Mulher valente, fala com o coração. Diga o que o vento quer que eu escute. Maria Bonita olhou para Lampião amarrado ao tronco. Viu o estado dele, a humilhação, o sofrimento e algo se partiu dentro dela. Ela se ajoelhou ali mesmo na terra, as mãos enterrando na poeira, as lágrimas finalmente vencendo sua tentativa de ser forte. Esse homem não é ladrão de alma, não. Ele luta contra coronel, que escraviza pobre. Ele salva mulher de fazendeiro, defende preto, índio e retirante. Quando tinha seca em Sergipe, ele roubou o caminhão de comida do governo e distribuiu para as famílias que estavam morrendo de fome. Quando o coronel Pereira mandou queimar a casa de uma família de pretos porque não pagaram a renda, foi Lampião que matou os jagunços e deu terra nova para a família recomeçar. Se for castigar, castigue eu também, porque eu tô com ele em tudo, no bem e no mal. O cacique olhou para o pajé. O povo da aldeia tinha parado de cantar e dançar, todos observando aquela mulher branca de joelhos, implorando pela vida de seu homem. Havia algo naquela cena que tocava até nos corações mais duros. O pajé se aproximou de Maria Bonita, tocou sua cabeça com o cajado e então disse: os espíritos estão divididos. Tem voz que diz que ele é guerreiro justo. Tem voz que diz que ele profanou o sagrado. Só o fogo pode mostrar quem fala com verdade. O que isso significa? Maria Bonita perguntou, limpando as lágrimas com as costas da mão, deixando rastros de lama no rosto. Significa que vocês dois vão passar pelo julgamento da fogueira sagrada, o cacique explicou, sua voz grave e solene. É assim que nosso povo julga desde o tempo dos ancestrais. O acusado é colocado próximo ao fogo sagrado. Se o vento soprar na direção dele, levando as chamas e a fumaça para queimá-lo, é sinal de que os espíritos o consideram culpado. Se o vento soprar para longe, protegendo o acusado das chamas, é sinal de inocência. Os espíritos nunca erram. Lampião, ainda amarrado ao tronco, sentiu um frio percorrer a espinha. Apesar do calor das fogueiras, ele tinha enfrentado muitas coisas na vida. Tinha olhado nos olhos da morte tantas vezes que tinha perdido a conta. Mas isso era diferente. Isso não era algo que ele podia combater com balas ou inteligência. Era algo além do controle humano. E se ela não tiver culpa, ele gritou. Ela só veio atrás de mim. Deixe ela ir. Se você está inocente, ela está inocente. Se você está culpado, ela escolheu dividir seu destino quando veio até aqui. O cacique respondeu com uma lógica implacável. Desamarraram Lampião do tronco de jatobá, mas mantiveram suas mãos presas. Fizeram o mesmo com Maria Bonita, amarrando seus pulsos com cipós. Então os dois foram levados para perto da fogueira central. Tão perto que podiam sentir o calor intenso queimando a pele do rosto. Os tambores recomeçaram a tocar, mas agora o ritmo era diferente, mais urgente, mais intenso. As mulheres da aldeia voltaram a dançar, mas seus movimentos eram mais rápidos, quase frenéticos. E o pajé começou a cantar numa voz aguda e trêmula, invocando forças que Lampião não compreendia, mas que podia sentir no ar, deixando tudo mais denso, mais pesado. Maria Bonita estava ao lado dele.
tão perto que seus ombros se tocavam. Ela estava tremendo, mas Lampião não sabia se era de medo ou do calor do fogo. Virgulino, ela sussurrou, sua voz quase inaudível por causa dos tambores e do canto. Se os espíritos disserem que somos culpados, eu não me arrependo de nada. Prefiro morrer aqui do seu lado do que viver sem você. Cala a boca, mulher, Lampião disse, mas sua voz estava rouca de emoção. Não vai morrer ninguém. Os espíritos vão ver que a gente não veio com maldade no coração. Viemos só beber água, só seguir caminho. Não profanamos nada de propósito. Mas enquanto falava, ele olhava para o céu noturno, para as estrelas que brilhavam entre os galhos das árvores, e se perguntava se estava tentando convencer Maria Bonita ou a si mesmo. O pajé se aproximou deles tão perto que Lampião podia ver cada ruga profunda no rosto dele, cada fio de cabelo branco. O olho cego parecia olhar diretamente para a alma de Lampião. E o olho bom brilhava com uma luz que não vinha do fogo. O velho ergueu o cajado para o céu, gritou algo na língua dele e então baixou o cajado, apontando diretamente para o casal. Naquele momento, algo estranho aconteceu. O vento, que tinha estado soprando suavemente a noite toda, vindo do leste, simplesmente parou. A mata ao redor ficou completamente silenciosa. Nem os grilos cantavam. Nem os pássaros noturnos faziam seus chamados. Era como se toda a natureza estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria. As chamas da fogueira subiam direto para o céu, sem se inclinar para nenhum lado. Pilares de fogo alaranjado e vermelho que dançavam verticalmente. Lampião olhou para Maria Bonita, ela olhou de volta e naquele olhar havia tanto amor, tanto medo. Tanta história compartilhada que palavras não eram necessárias. Eles tinham vivido tanto juntos, tinham atravessado o sertão de ponta a ponta, tinham dormido sob as estrelas. Tinham fugido de emboscadas, tinham rido, brigado, se amado, sobrevivido. E agora estavam ali lado a lado, esperando que forças invisíveis decidissem se mereciam viver ou morrer. O silêncio se estendeu 10 segundos. 20, 30. O povo da aldeia observava em silêncio absoluto. Até as crianças tinham parado de se mexer. E então, lentamente o vento voltou, mas não veio do leste como antes. Veio do oeste. Do interior da mata, trazendo um cheiro de terra molhada que não fazia sentido porque não tinha chovido há meses. O vento soprou suave primeiro, apenas uma brisa que fez as folhas das árvores sussurrarem, mas então ganhou força e as chamas da fogueira começaram a se inclinar para o lado de Lampião e Maria Bonita. O fogo se curvou na direção deles, como um animal faminto avançando para a presa. As chamas se estenderam, lambendo o arrevo. O calor aumentou drasticamente, tão intenso que Lampião sentiu a pele do rosto começar a queimar. Maria Bonita soltou um grito, tentando recuar. Mas os guerreiros atrás deles os mantiveram no lugar com as lanças apontadas para suas costas. As chamas chegaram mais perto, mais perto. E então começaram a envolver o casal numa cortina de fogo alaranjado e vermelho. Os espíritos escolheram. São culpados. Alguém gritou na aldeia. Outros repetiram, culpados. Culpados. O povo começou a gritar. Alguns com raiva, outros com medo. Todos com uma convicção fervorosa de que os espíritos tinham falado através do vento e do fogo. Maria Bonita estava desesperada, puxando os cipós que prendiam seus pulsos, tentando se soltar. Tentando alcançar Lampião, tentando fazer qualquer coisa. Não, tá errado. Virgulino não fez nada. Eu não fiz nada. Os espíritos estão errados. Ela gritava, mas sua voz se perdia no meio do pandemônio. Lampião estava paralisado, não de medo, mas de algo mais profundo. Pela primeira vez na vida, ele estava enfrentando algo que não podia lutar. Não eram homens que podiam ser ameaçados ou negociados. Não eram soldados que podiam ser mortos. Era o julgamento de forças que existiam muito antes dele nascer e que continuariam existindo muito depois dele morrer. E essas forças tinham dito:
Que ele era culpado. O fogo subia mais alto agora, as chamas chegando a 3-4 metros de altura, girando ao redor deles como um tornado incandescente. O calor era insuportável. As roupas de Lampião começaram a fumegar. O cabelo de Maria Bonita começou a chamuchar nas pontas e então, quando parecia que eles seriam consumidos pelo fogo ali mesmo, algo aconteceu. Um trovão estrondou, mas não era um trovão normal. Era diferente, mais profundo, como se viesse de dentro da terra e não do céu. O chão tremeu sob. As fogueiras ao redor da aldeia vacilaram, e o vento, aquele vento que tinha condenado Lampião e Maria Bonita, mudou de direção tão bruscamente que foi como se uma mão gigante invisível tivesse empurrado o ar numa direção completamente diferente. As chamas que envolviam o casal se partiram ao meio, literalmente se dividiram, como se uma espada invisível tivesse cortado o fogo, fazendo metade ir para a esquerda e metade para a direita, deixando Lampião e Maria Bonita intocados no meio. A fumaça que subia densa e negra de repente ficou branca, tão branca quanto algodão, e subiu em espirais perfeitas para o céu. Os índios recuaram assustados, alguns caíram de joelhos. Outros correram para dentro das ocas. O cacique Aramã, que tinha mantido uma postura de autoridade inflexível até então, deu 2 passos para trás. Os olhos arregalados de espanto, e o pajé, o velho de um olho só, entrou em transe. Seu corpo começou a tremer violentamente, a boca aberta em gritos que não pareciam vir de uma garganta humana. Os espíritos mudaram de ideia. O pajé gritou, sua voz ecoando pela aldeia com uma força que desafiava sua idade avançada. Ele não é inimigo, ele é o fogo que anda, o homem que carrega a justiça dos céus no coração. Os espíritos se enganaram ou testaram nossa fé. Ele não pode morrer aqui. É protegido por forças maiores. E então, como se o universo quisesse confirmar as palavras do pajé, começou a chover. Mas não era chuva comum. Eram apenas algumas gotas. Gotas grossas, pesadas, que caíam do céu claro, onde nem havia. Era como se o próprio céu estivesse chorando. As gotas caíam sobre as chamas da fogueira central, fazendo-as chiar e fumegar. Caíam sobre Lampião e Maria Bonita, limpando a fuligem dos rostos deles. Era o primeiro orvalho depois de meses de seca absoluta. O povo da aldeia, um a um, começou a cair de joelhos. Não em sinal de derrota, mas em sinal de reverência. Eles tinham testemunhado algo que suas lendas diziam ser impossível. Os espíritos mudando de opinião no meio de um julgamento. E isso só podia significar uma coisa. Aquele homem, aquele cangaceiro que tinham capturado, era protegido por forças muito maiores do que qualquer um deles imaginava. O cacique Aramã caminhou lentamente até onde Lampião e Maria Bonita estavam, ainda amarrados, ainda paralisados pelo choque do que tinha acontecido. Com as próprias mãos, ele desamarrou o cipós dos pulsos de Lampião. Seus dedos trabalhavam nos nós com cuidado, quase com reverência. Quando Lampião estava livre, o cacique deu um passo atrás e curvou a cabeça. O céu falou, o homem do couro não é ladrão de alma. É o fogo da justiça dos brancos. Os espíritos o protegem porque sua guerra é justa. Lampião esfregou os pulsos onde os cipós tinham deixado marcas vermelhas profundas. Ele olhou para o céu. Para aquelas poucas gotas de chuva que ainda caíam como lágrimas celestiais, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que tinha esquecido como sentir, humildade. Nunca pensei que o sertão ia mata rezassem para o mesmo Deus, ele disse. Sua voz rouca de emoção. Se você chegou até aqui, deixa aquele like maroto e comenta aí de onde você tá assistindo. Quero ver se tem gente de todo o Brasil acompanhando essa história incrível. E fica até o final, porque o que vai acontecer agora vai te deixar de boca aberta. O cacique também desamarrou Maria Bonita, e ela imediatamente correu para os braços de Lampião, abraçando-o com tanta força que parecia querer se fundir com ele, como se quisesse garantir que aquilo era real, que eles realmente tinham sobrevivido. Lampião a segurou contra o peito,
sentindo o coração dela batendo acelerado, sentindo as lágrimas dela molhando sua camisa rasgada e suja. Eu pensei que ia te perder, ela sussurrou. Eu vi o fogo vindo e pensei que era o fim. Eu também, Lampião admitiu, e aquela admissão custou caro ao seu orgulho, mas era a verdade. Ele tinha olhado para a morte e tinha certeza de que dessa vez não haveria escapatória. Mas algo tinha mudado. Algo maior do que ele, maior do que todos ali, tinha decidido que ainda não era a sua hora. O pajé se aproximou, ainda tremendo levemente do transe. Suas pernas falharam e dois guerreiros mais jovens o seguraram antes que ele caísse. O velho olhou para Lampião com seu único olho bom, e havia lágrimas descendo por aquele rosto enrugado como casca de árvore antiga. Eu vi. O pajé disse, sua voz fraca, mas clara. Enquanto estava no mundo dos espíritos, eu vi sua vida. Vi você, criança, vendo seu pai ser humilhado por coronel. Vi você jovem jurando vingança. Vi as mortes, mas vi também os salvamentos. Vi a criança que você tirou de casa em chamas. Vi a mulher que você protegeu de ser vendida. Vi o pão que você roubou e distribuiu. Você é fogo, sim. Mas é fogo que aquece quem tem frio e queima quem oprime. Lampião não sabia o que dizer. Ele que sempre tinha uma resposta pronta, que sempre sabia como negociar, como ameaçar, como seduzir com palavras, estava sem palavras, apenas as sentiu com a cabeça respeitosamente. A aldeia aos poucos voltou à normalidade, ou pelo menos à aparência de normalidade, porque nada seria normal depois do que tinha acontecido. As fogueiras foram reacendidas. As crianças que tinham se escondido nas ocas começaram a sair timidamente. As mulheres retomaram suas atividades, mas lançavam olhares furtivos para Lampião e Maria Bonita, como se estivessem olhando para seres sobrenaturais. O cacique Aramã convidou o casal para sua oca, a maior de todas, decorada com peles de animais e armas de caça, que contavam a história de gerações de líderes. Dentro havia uma fogueira pequena no centro e ao redor esteiras de palha onde podiam sentar. Eles se sentaram e mulheres da tribo trouxeram comida. Peixe assado, farinha de mandioca, frutas que Lampião nunca tinha visto. Ele e Maria Bonita comeram com uma fome que ia além do físico. Era a fome de quem tinha olhado para a morte e sobrevivido. Enquanto comiam, o cacique falou, meu povo vive nesta mata há mais tempo do que qualquer memória pode alcançar. Estávamos aqui antes dos brancos, antes dos negros, antes de qualquer pessoa que não fosse nosso sangue. Vimos muitas coisas. Vimos os primeiros portugueses chegarem. Vimos eles tentarem nos escravizar. Vimos as guerras, as doenças que eles trouxeram e que mataram metade do nosso povo. Vimos nossa terra ser tomada, nossa água ser sujada, nossos deuses serem chamados de demônios. Lampião escutava em silêncio, mastigando devagar, deixando o cacique falar. Ele entendia a dor naquelas palavras, porque era uma dor que ele também conhecia. A dor de ver os poderosos pisarem nos fracos, a dor de ver a injustiça vencer vezes demais. Mas também vimos resistência. O cacique continuou, seus olhos brilhando à luz da fogueira. Vimos nosso povo lutar, sobreviver. Manter vivas as tradições, mesmo quando diziam que éramos selvagens. E agora vejo você, Lampião. Você também luta de jeito diferente, com armas diferentes, mas a luta é a mesma. Contra quem toma o que não é seu, contra quem machuca os fracos. A diferença, Maria Bonita disse, sua voz suave, mas firme, é que vocês lutam pela terra que sempre foi de vocês. Nós lutamos porque não temos terra nenhuma. O sertão não é de ninguém. E é de todos ao mesmo tempo. Somos nômades como o vento. Nunca ficamos muito tempo no mesmo lugar. O cacique assentiu pensativamente. Talvez sejam mais parecidos com a gente do que pensam. Nós também não ficamos sempre no mesmo lugar. Quando a caça acaba, quando a água seca, movemos a aldeia. A terra nos pertence não porque construímos cercas, mas porque respeitamos ela,
porque entendemos que somos parte dela. Conversaram pela noite toda. Lampião contou histórias do cangaço, das batalhas, das fugas impossíveis, das injustiças que o tinham transformado no que era. O cacique contou histórias da mata, dos espíritos que moravam nas árvores antigas, dos animais que eram mensageiros dos deuses, das estrelas que guiam os caçadores. E enquanto conversavam, uma ponte se formava. Uma ponte entre dois mundos que nunca deveriam ter-se encontrado, mas que tinham se encontrado naquela noite mágica, onde o fogo tinha se dividido e a chuva tinha caído do céu claro. Quando o sol começou a clarear o horizonte, pintando o céu de rosa e laranja, Lampião se levantou. Preciso ir. Meu bando deve estar preocupado e a volante deve estar procurando a gente. Não quero trazer problema para vocês. O cacique também se levantou e colocou a mão no ombro de Lampião num gesto de respeito entre guerreiros. Vá com a bênção dos espíritos e lembre-se, a mata sempre vai lembrar de você. As árvores vão sussurrar seu nome, os animais vão proteger seu caminho. Mas antes de sair da oca, Lampião fez algo que surpreendeu até Maria Bonita. Ele tirou o punhal da bainha. Era um punhal especial com cabo de prata trabalhada e a lâmina de aço fino que tinha sido forjada por um ferreiro alemão em São Paulo. Tinha sido presente de um coronel que admirava o cangaço. E Lampião carregava aquele punhal há 5 anos, usando-o em combates para caçar, para se defender. Era quase uma extensão do próprio corpo. Ele estendeu o punhal para o cacique, segurando pela lâmina, oferecendo o cabo, para que ninguém esqueça que aqui o cangaço não veio roubar, veio aprender respeito. E para que seu povo saiba que se um dia precisarem de ajuda contra qualquer branco que venha fazer mal, é só mandar recado. Lampião paga suas dívidas. O cacique pegou o punhal com reverência, segurando-o com ambas as mãos, como se fosse um objeto sagrado. Vou guardar isso no templo dos ancestrais e vou contar para meus filhos e eles vão contar para os filhos deles sobre a noite em que o fogo do sertão veio à mata e os espíritos o aprovaram. Lampião e Maria Bonita saíram da oca. O sol já estava nascendo completamente, iluminando a aldeia com uma luz dourada, suave. O povo estava acordado, preparando-se para mais um dia. Crianças corriam entre as ocas, mulheres preparavam comida, homens afiavam lanças e checavam arcos. A vida continuava, como sempre continua, independente dos milagres que acontecem durante a noite. Os guerreiros trouxeram os cavalos de Lampião e Maria Bonita, já alimentados e descansados. Trouxeram também as armas que tinham confiscado do bando, rifles, pistolas, facas, munição. Tudo foi devolvido com cuidado, com respeito. E então os guerreiros formaram uma escolta para guiar o casal de volta até onde o resto do bando estava esperando. A caminhada de volta pela mata foi completamente diferente da ida. Agora os índios mostravam o caminho, afastando galhos, indicando onde pisar, para evitar raízes traiçoeiras. Alguns até ofereceram frutas e água fresca de cipó, que guardavam líquido cristalino dentro. Era como se Lampião e Maria Bonita tivessem deixado de ser invasores e se tornado convidados de honra. Quando chegaram à clareira onde o bando estava, encontraram os cangaceiros em pé, armados, tensos, prontos para lutar. Corisco estava na frente, o rifle apontado para os guerreiros indígenas, mas quando viu Lampião e Maria Bonita chegando ilesos, montados com suas armas de volta, ele baixou o rifle confuso. Capitão, o que aconteceu? Pensei que Corisco começou. Mas Lampião levantou a mão pedindo silêncio. Aconteceu que aprendemos uma lição, Lampião disse desmontando do cavalo. Aprendemos que não somos os únicos que lutam nesse sertão. Aprendemos que existem forças mais velhas, mais sábias do que a gente, e aprendemos respeito. Volta-se que estava sentado apoiado numa árvore, o ombro enfaixado com panos improvisados. Mais vivo. Quando viu Lampião, tentou se levantar para fazer continência, mas Lampião foi até ele e o ajudou a sentar de novo. Fica quieto, menino. Esse ferimento ainda tá fresco.
Um dos guerreiros indígenas se aproximou de Volta Seca, carregando uma cuia com uma pasta verde escura. Sem dizer palavra, ele removeu as ataduras improvisadas e aplicou a pasta no ferimento. Volta Seca fez uma careta de dor, mas não reclamou. Isso é remédio da mata. O guerreiro explicou em português quebrado. Tira a infecção, fecha a ferida rápido. 3 luas e tá bom. 3 luas? Volta Seca perguntou confuso. 3 semanas. Maria Bonita traduziu, ele tá dizendo que em 3 semanas você vai estar curado. Os guerreiros se prepararam para partir, mas antes o cacique Aramã se aproximou mais uma vez de Lampião. Uma última coisa, homem do fogo. A volante que persegue vocês está a 2 dias de caminho daqui, vindo do sul. São 23 soldados, 3 cachorros e um guia que conhece a região. Se continuarem indo pro norte, vão cruzar com eles amanhã ao anoitecer. Se forem pro leste, passando pela Serra do Cajueiro, vão evitar eles. Lampião ficou impressionado. Como você sabe disso? A mata tem olhos e ouvidos. O cacique respondeu com um sorriso enigmático. Nada acontece nessas terras sem que saibamos. E então os guerreiros partiram, desaparecendo entre as árvores tão silenciosamente quanto tinham aparecido. Em poucos segundos era como se nunca tivessem estado lá. O bando de Lampião ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que tinha acontecido. Então, Corisco finalmente disse, quebrando o silêncio. Alguém vai me explicar direito o que aconteceu? Vocês foram capturados. Achei que iam ser mortos e agora estão aqui com as armas, com informação sobre a volante e aquele índio acabou de curar o Volta Seca. Que diabos aconteceu durante a noite? Lampião olhou para Maria Bonita. Ela olhou de volta e deu um pequeno sorriso. Então Lampião se virou para o bando e disse: Montam! Vamos cavalgar enquanto conto. Precisamos seguir pro leste e colocar distância entre a gente e a volante. Essa história toda é longa e vocês não vão acreditar em metade. Montaram e começaram a cavalgar pela mata, seguindo a direção que o cacique tinha indicado. E enquanto os cascos dos cavalos batiam na terra macia coberta de folhas, Lampião contou tudo. Contou sobre o julgamento pelo fogo, sobre o vento mudando de direção, sobre as chamas se partindo ao meio, sobre a chuva caindo do céu claro. Alguns cangaceiros ouviam com os olhos arregalados, outros balançavam a cabeça, incrédulos. Mas todos entendiam que algo muito além da compreensão deles tinha acontecido naquela aldeia. Cavalgaram o dia inteiro, parando apenas brevemente para descansar os cavalos e beber água. Seguiram exatamente o caminho que o cacique tinha indicado, passando pela Serra do Cajueiro, um lugar onde rochas enormes se empilhavam, formando passagens estreitas, perfeitas para emboscadas, mas também perfeitas para se esconder. Quando a noite caiu, já tinham colocado uma distância segura entre eles e a rota da volante. Acamparam numa gruta natural na serra. Um lugar protegido do vento e invisível para quem passasse pela trilha abaixo. Acenderam uma fogueira pequena, apenas o suficiente para cozinhar e se aquecer. Comeram carne seca e farinha e beberam café forte feito em lata de goiabada. Maria Bonita estava sentada ao lado de Lampião, a cabeça apoiada no ombro dele, olhando para as estrelas que brilhavam no pedaço de céu visível da entrada da gruta. Virgulino, ela disse suavemente. Você acha que foi mesmo os espíritos que nos salvaram ou foi só, não sei, vento ou coincidência? Lampião ficou em silêncio por um longo tempo. Pensando. Ele sempre tinha sido um homem prático, que acreditava no que podia ver e tocar. Acreditava em Deus e nos santos, como todo sertanejo, mas de uma forma simples, direta, nunca tinha pensado muito sobre espíritos da mata ou forças invisíveis, mas depois do que tinha visto, do que tinha sentido, eu não sei. Ele finalmente respondeu, mas eu sei uma coisa. Quando aquele fogo veio para cima da gente, eu rezei. Rezei de verdade, não aquelas rezas decoradas que a gente fala sem pensar.
Rezei pedindo não pela minha vida, mas pela sua. E alguma coisa escutou. Chama de Deus. Chama de espíritos, chama do que quiser. Mas alguma coisa escutou e respondeu: será que a gente tá fazendo a coisa certa, Virgulino? Maria Bonita perguntou. E havia uma vulnerabilidade na voz dela, que raramente aparecia. Essa vida de cangaço, de matar, de fugir, será que no final vai valer a pena? Lampião a puxou mais perto, beijou o topo da cabeça dela. Eu não sei se vale a pena. Mas eu sei que é a única vida que eu conheço. Sei que se tivesse que escolher de novo, com tudo que sei, todas as mortes, todo o sangue, todas as noites dormindo com o olho aberto, eu escolheria a mesma coisa, porque pelo menos quando eu morro, vou morrer, sabendo que lutei, que não aceitei ser pisado, que dei nome ao sem nome. Foi então que ouviram um som distante, mas inconfundível para quem tinha ouvidos treinados pela vida no cangaço. Tiros, muitos tiros, vindo da direção sul, exatamente de onde estariam, se não tivessem seguido o conselho do cacique. O bando inteiro ficou em alerta, mãos indo automaticamente para as armas. Mas Lampião levantou a mão pedindo calma. Não é com a gente. Deve ser a Volante encontrando outro bando ou jagunços de fazenda, ou ele parou. Uma possibilidade terrível cruzando sua mente, ou os índios. Maria Bonita completou o pensamento dele, o rosto ficando pálido mesmo na penumbra da gruta. Os tiros continuaram. Por talvez 10 minutos, uma eternidade, quando cada estampido ecoa na noite silenciosa. E então pararam abruptamente. O silêncio que seguiu era de alguma forma pior do que os tiros. Era o silêncio da morte, pesado e definitivo. Capitão Corisco se aproximou. Se são os índios que ajudaram a gente, não deveríamos não? Lampião cortou, mas a palavra saiu dura, forçada, como se custasse dizer. Se formos agora no escuro em território que não conhecemos, contra uma Volante inteira, vamos morrer todos e não vamos ajudar ninguém. Mas eles nos ajudaram. Volta Seca protestou, mesmo com o ombro ainda doendo. Nos devolveram as armas. O cacique te deu informação que salvou nossas vidas. E eu dei para ele meu punhal. Lampião respondeu a voz subindo, dei-me a palavra que se precisassem eu ajudaria, mas ir agora seria suicídio. Desde quando Lampião tem medo de morrer? Corisco provocou. E havia um tom de desafio na voz dele que deixou o ar tenso. Lampião se levantou de um pulo, a mão indo para a pistola na cintura. Corisco fez o mesmo. Por um segundo, pareceu que os dois iam se matar ali mesmo. Mas Maria Bonita se colocou entre eles, as mãos levantadas. Parem, vocês dois. Brigando entre nós não ajuda ninguém. Lampião respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ele sabia que Corisco tinha razão. Ele tinha dado sua palavra. E no sertão, a palavra de um homem era tudo o que ele realmente possuía. Mas ele também sabia que atacar no escuro seria loucura. Esperamos o amanhecer. Ele finalmente disse: primeira luz, a gente vai lá ver o que aconteceu. Se ainda houver alguém para ajudar, ajudamos. Se for para vingar, vingamos. Mas não vamos jogar nossas vidas fora no escuro. O bando passou a noite em vigília, ninguém conseguindo dormir, cada um perdido em seus próprios pensamentos, imaginando o que tinha acontecido naquele tiroteio distante, quando o primeiro raio de sol tocou o topo da serra. Já estavam montados e prontos. Deixaram 2 homens guardando o acampamento com os cavalos extras e a munição, e o resto seguiu na direção de onde tinham vindo os tiros. Levou 2 horas de cavalgada cautelosa para chegar ao local e o que encontraram deixou até homens acostumados com violência chocados. A clareira estava destruída, árvores com marcas de bala, o chão manchado de sangue, corpos espalhados, mas não eram corpos de índios, eram soldados da Volante. Lampião contou 23, exatamente o número que o cacique tinha dito. Todos mortos, alguns crivados de flechas,
outros com ferimentos de lança, alguns com a garganta cortada. E no meio da carnificina, cravado no chão, estava o punhal de Lampião, o punhal com cabo de prata que ele tinha dado ao cacique, e amarrado ao cabo, havia uma pena branca de garça e uma mensagem escrita numa casca de árvore com carvão. A escrita era desajeitada, claramente de alguém que não escrevia com frequência, mas a mensagem era clara: de vida paga matamos inimigos, protegemos amigos. Punhal volta para dono. Lampião pegou o punhal, limpou o sangue na própria roupa e o colocou de volta na bainha. Olhou para os corpos ao redor, para a eficiência brutal com que os Cariri-Chocó tinham eliminado uma volante inteira. Não tinha sido uma batalha, tinha sido uma execução. Eles fizeram isso por nós. Maria Bonita disse suavemente, olhando ao redor com uma mistura de horror e admiração. Viram a volante vindo nessa direção e pensaram que estavam vindo atrás de nós. Então atacaram primeiro. Corisco sugeriu pegando um rifle caído ao lado de um soldado e checando se ainda tinha munição. Eles atacaram porque essa volante ia passar perto da aldeia deles. Talvez não foi só por nós, talvez foi por eles também. Lampião assentiu. Provavelmente Corisco tinha razão. Os Cariri-Chocó tinham suas próprias razões para odiar as volantes, que sempre invadiam suas terras, queimavam suas ocas, matavam seu povo. Mas o fato era que intencionalmente ou não, tinham salvado o bando de Lampião de um confronto que provavelmente teria custado muitas vidas. O que fazemos com os corpos? Alguém perguntou. Nada. Lampião respondeu. Deixamos como está. Que sirvam de aviso para a próxima volante que passar por aqui. Essa terra não é deles, nunca foi. Mas quando estavam prestes a partir, Lampião viu algo que fez seu sangue gelar. Perto da trilha que levava à aldeia, parcialmente escondido por arbustos, havia outro corpo. Mas esse não era de soldado, era de um velho índio deitado de costas, os braços abertos em cruz, um sorriso estranho no rosto. O pajé, o velho de um olho só que tinha julgado Lampião e depois o tinha defendido. Lampião desceu do cavalo e se ajoelhou ao lado do corpo. O pajé tinha levado um tiro no peito, bem no coração. Devia ter morrido quase instantaneamente. Mas seu rosto estava em paz, quase sereno, como se a morte fosse uma velha amiga que finalmente tinha vindo buscá-lo. Nas mãos do velho, ainda agarrado mesmo na morte, estava o cajado com as penas brancas e vermelhas. Maria Bonita também desceu e se ajoelhou do outro lado. Ele salvou a gente ontem, ela disse a voz embargada. E hoje morreu protegendo a terra dele. Morreu pelo que acreditava. Lampião disse, fechando os olhos do velho com cuidado. E hoje eu aprendi que até o inimigo tem alma de fé. Esse velho não era meu inimigo. Era um guerreiro. Como eu, lutando pela justiça do jeito dele, como eu luto do meu jeito. Eles carregaram o corpo do pajé com respeito, levando-o até mais perto da trilha que levava à aldeia. Arrumaram pedras ao redor, criando uma espécie de túmulo provisório. Não era muito, mas era o que podiam fazer. Lampião tirou o chapéu e ficou ali por um minuto em silêncio, não rezando exatamente, mas prestando respeito a um guerreiro caído. Quando finalmente partiram daquele lugar de morte, cavalgaram em silêncio por horas. Cada homem e mulher do bando perdido em seus próprios pensamentos sobre o que tinham visto, sobre o que tinham vivido nas últimas 48 horas, sobre como tinham entrado naquela mata como fugitivos desesperados e estavam saindo diferentes, mudados de alguma forma que era difícil explicar com palavras. 3 semanas depois, quando já estavam em Sergipe preparando um ataque a um comboio de armas do governo, um índio jovem encontrou o acampamento deles. Não era Cariri-Chocó, mas de outra tribo, e trazia uma mensagem. O cacique Aramã mandava dizer que tinham construído um novo templo na aldeia, um templo diferente, feito metade de pedra, metade de barro, combinando técnicas antigas e novas. E o tinham chamado de Casa do Fogo e da Chuva. No altar desse templo, o mensageiro explicou, tinham colocado 2 objetos cruzados, o punhal de Lampião e o
cajado do pajé, que tinha morrido, e contariam para todas as gerações futuras a história da noite em que o fogo se partiu ao meio e a chuva caiu do céu claro, a noite em que o guerreiro branco do sertão e os guerreiros vermelhos da mata encontraram respeito mútuo. Lampião agradeceu ao mensageiro e lhe deu munição, comida e um cavalo como presente. Quando o jovem índio partiu, Maria Bonita se aproximou de Lampião e disse: "Nunca vou esquecer aquela noite, quando pensei que ia te perder." "Eu também não." Lampião respondeu, olhando para o horizonte onde o sol ia pintando o céu de vermelho e laranja. "Foi a noite em que aprendi que a justiça não tem cor de pele, que a luta contra a opressão é a mesma, seja no sertão ou na mata, e que às vezes, quando você menos espera, você encontra irmãos nos lugares mais improváveis." E assim a história se espalhou pelo sertão, contada de boca em boca, ganhando detalhes a cada retelho, se transformando em lenda. Dizem que nas noites de vento forte, quando a lua está cheia e a mata fica inquieta, ainda se pode ouvir Maria Bonita rezando: "Senhor do sertão, guarda o fogo da justiça e a água da compaixão." E dizem também que Lampião nunca mais profanou terra sagrada, que sempre que passava perto de aldeias indígenas, mandava mensageiros primeiro pedindo licença, que ajudou várias tribos contra fazendeiros que tentavam roubar suas terras e que até o fim de seus dias carregou uma pena branca de garça no bolso do gibão, lembrança daquela noite em que foi julgado pelo fogo dos homens e perdoado pelo fogo de Deus. Porque no sertão a verdade e a lenda dançam juntas como parceiras. E não importa muito onde uma acaba e a outra começa. O que importa é a lição que fica. Quem traz justiça no coração nunca morre de verdade, só muda de canto. Brancos ou vermelhos, desde que lutem pelo que é certo. E se você chegou até aqui nessa jornada incrível com Lampião e Maria Bonita, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E comenta aí embaixo o que achou dessa história. Qual foi a parte que mais te emocionou? Foi quando o fogo se partiu? Foi quando o pajé morreu? Ou foi quando os índios vingaram Lampião? Comenta aí. E se quiser mais histórias do cangaço, ativa o sininho das notificações, porque tem muito mais vindo por aí. Valeu, meu povo!